E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós iremos ler em 1 Reis, capítulo 16 também, capítulo 15, também o 16. O governo de Abião, rei de Judá. No ano 18 do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, em Israel, Abião se tornou rei de Judá. Ele governou durante 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maacá e era filha de Absalão. Ele repetiu todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. Não foi íntegro para com o Senhor, seu Deus, como foi Davi, seu antepassado. Mas, por amor a Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada, um filho, em Jerusalém como linhagem e sucessão real, fortalecendo assim Jerusalém. Pois Davi fez o que o Senhor aprova, e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o Hitita. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão, todos os dias da vida de Roboão. Os demais atos de Abião e todos os seus feitos estão registrados no livro das crônicas dos reis de Jerusalém, aliás, de Judá. Também houve guerra entre Abião e Jeroboão. E Abião repousou com seus pais e sepultaram na cidade de Davi, e o seu filho Asa foi o seu sucessor. O reinado de Asa de Judá. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa iniciou o seu reinado em Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. Sua avó se chamava Maacá e era filha de Absalão. Asa agiu de modo tão reto diante de Yahvé como Davi, seu antepassado, porque tirou da terra os prostitutos cultuais, conhecidos como sodomitas, e destruiu todos os ídolos que seus pais haviam erguido, destituindo sua própria avó Maacá da autoridade de rainha-mãe, porquanto ela havia construído um abominável objeto de culto para servir de ídolo sagrado. Ele queimou este poste ídolo próximo ao ribeiro de Cedron. Contudo, Asa não removeu os altares das colinas, embora seu coração tenha sido totalmente dedicado a Yahvé durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Yahvé os objetos que seu pai havia consagrado e os objetos que ele mesmo dedicara, prata, ouro e vasos. Guerra entre Asa e Baasa. E houve uma grande batalha entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o seu reinado. Pois Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e edificou a cidade de Ramá, para que ninguém pudesse sair nem entrar no território de Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que estavam depositados junto aos tesouros do templo de Yahvé e também os objetos valiosos do palácio real, e os entregou nas mãos de seus servos. O rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que vivia e governava em Damasco, com esta mensagem: haja aliança entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Envio-te um presente de prata e ouro. Vai e rompe tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os chefes de seu exército contra as cidades de Israel, conquistando Ijon, Dan, Abel-Bet-Maacá e todo o Quinerete, a região próxima ao lago da Galileia, além de todo o território de Naftali. Quando Baasa ficou sabendo disso, parou a construção de Ramá e permaneceu em Tirza. Então o rei Asa determinou em todo Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a maneira que com Baasa a edificava. Com esse material, o rei Asa mandou construir Geba de Benjamim e Mispa.
O resto da história de Asa, toda a sua valentia e todos os seus atos não estão todos registrados no livro das Crônicas dos Reis de Judá? Contudo, na velhice ele ficou enfermo dos pés. Asa descansou com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu antepassado, e seu filho Josafá tornou-se seu sucessor. O governo de Nabate, rei de Israel. E Nabate, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá, e governou 2 anos sobre Israel. Entretanto, praticou o que o Senhor reprova, trilhando nos caminhos do seu pai e no pecado que ele tinha induzido Israel a cometer. Baza, filho de Aías, da tribo de Issacar, conspirou contra ele e o feriu de morte em Gibeon, que pertencia aos filisteus, pois Nabate e todos o Israel sitiavam Gibeton. Baza assassinou no terceiro ano o governo de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que se tornou rei, massacrou toda a casa de Jeroboão, sem poupar ninguém, até ao extermínio, segundo a predição que Yahvé fizera por intermédio de seu servo Aías, o Silonita. Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão tinha praticado e também havia levado o povo de Israel a cometer, a ponto de provocar a ira de Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. Todos os demais atos históricos de Nabate e tudo o que realizou estão escritos nos livros das Crônicas dos Reis de Israel. Assim houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todos os seus dias. A profecia de Geu contra Baasa. No terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, tornou-se rei sobre Israel em Tirza e reinou durante 24 anos. Ele praticou o que era mal perante Yahvé, seguindo o caminho de Jeroboão, e nos anos que ele havia induzido Israel a pecar. A palavra de Deus contra Baasa, capítulo 16. Então a palavra de Yahvé veio a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, afirmando: Eu te ergui do pó e o fiz líder de Israel, o meu povo, mas preferiste seguir os caminhos de Jeroboão, e induziu meu povo a fazer o que era mal e provocar minha ira por causa dos pecados deles. Por isso varrerei Baasa e sua casa, tornarei sua casa semelhante à de Jeroboão, filho de Nebate. Todo membro da família de Baasa que morrer na cidade será devorado pelos cães, e o que morrer no campo será comido pelas aves do céu. O resto da história de Baasa, seus atos e realizações estão escritos no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Baasa adormeceu com seus pais e foi sepultado em Tirza. Então Elá, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Elá em Israel. Além disso, por intermédio do próprio Jeú, filho de Anani, chegou a palavra de Yahvé e foi transmitida a Baasa e a sua casa, não apenas por causa de todo o mal que ele fizera aos olhos do Senhor, irritando-o grandemente com suas atitudes, tornando-se semelhante à família de Jeroboão, mas também por ter exterminado essa casa. A conspiração de Zinri, ou Zinri, sei lá. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a governar em Tirza, sobre o povo de Israel, e reinou 2 anos. Seu servo Zinri, chefe da metade de seus carros, conspirou contra ele. Estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, seu mordomo, no palácio em Tirza. Zinri entrou, feriu de morte, no 27º ano de Asa, rei de Judá. Depois reinou no lugar dele. Logo que se tornou rei e sentou-se no trono, massacrou toda a família de Baasa, sem lhe deixar vivo um só dentre todos os que uniram para
sem lhe deixar vivo um só dentre todos os que uniram na parede, e matou também seus parentes e amigos. Zirri exterminou toda a casa de Baza, segundo fora predito de acordo com a palavra de Yahvé, que ele falara contra Baza por intermédio do profeta Jeú, por causa de todos os pecados que cometeram Baza e Elá, seu filho, e fizeram Israel cometer, provocando a ira de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, mediante seus ídolos vãos. Os demais atos de Elá e todos os seus feitos estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. O reinado de Zimri em Israel. No 27º ano do reinado de Asa em Judá, Zimri foi rei de todo o povo de Israel em Tirza, durante 7 dias. Os soldados israelitas estavam sitiando a cidade filisteia de Gibeton, quando o acampamento dos israelitas recebeu esta notícia. Zimri promoveu um motim e inclusive matou o rei. Todo Israel, na mesma hora, no acampamento, proclamou o comandante do exército Onri, rei em Israel. Onri e todo Israel com ele deixaram Gibeton e vieram sitiar Tirza. Quando Zimri percebeu que a cidade ia ser tomada, entrou no castelo do Palácio Real e o incendiou em torno de si e morreu, por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal diante de Yahvé, preferindo andar de acordo com os caminhos de Jeroboão e agindo conforme os pecados que este cometera, fazendo Israel também pecar. O resto da história de Zimri e a conspiração que ele tramou não estão todos escritos no livro das Crônicas dos Reis de Israel? O governo do rei Onri em Israel. Então o povo de Israel se dividiu. Metade preferiu e apoiou Tibni, filho de Ginate, para proclamá-lo rei, e a outra metade defendia a proclamação de Onri no trono. Mas o partido de Onri prevaleceu sobre o de Tibni, filho de Ginabete, de modo que Tibni morreu e Onri reinou. No ano 31 do reinado de Asa em Judá, Onri se tornou rei de Israel e governou 12 anos. Nos 6 primeiros anos, ele administrou a partir de Tirza. Ele comprou de Semer a colina de Samaria pelo valor correspondente a 70 quilos de prata e construiu sobre este monte uma cidade fortificada e lhe deu o nome de Samaria, em homenagem ao nome de Semer, o antigo proprietário dessa colina. Contudo, Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor. Superando com seus erros em muitos a todos os seus antecessores. Imitou em tudo a conduta de Jeroboão, filho de Nebate, e todos os pecados a que este produzira Israel a praticar, irritando sobremaneira a Yahvé, o Senhor Deus de Israel, com seus ídolos absolutamente inúteis. Os demais atos de honra e o seu poder estão descritos no registro histórico dos reis de Israel. Onri adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe passou a reinar em seu lugar. Introdução ao reinado de Acabe. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou durante 22 anos em Samaria. Ele fez o que era mal diante dos olhos de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, e todas as suas atitudes foram ainda piores do que qualquer um dos que haviam reinado antes dele. Acabe considerou que não teria qualquer importância cometer os mesmos erros de Jeroboão, filho de Nebate, e fez pior. Casou-se com Jezabel, filha de Etbal, rei dos Sidônios, e passou a devotar seu culto ao deus Baal. Ele ergueu um altar ao deus Baal no templo de Baal, que também construíra em Samaria.
e em seguida mandou fazer um poste sagrado, de maneira que Acabe cometeu tantos atos abomináveis que conseguiu provocar a ira de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, muito mais do que a todos os reis de Israel que o precederam. Durante seu reinado, Hiel de Betel construiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu primogênito, Abirão. E quando conseguiu estabelecer as portas da cidade, seu filho caçula morreu, conforme foi determinado pela palavra que o Eterno havia proferido por intermédio de Josué, filho de Num. Então, quando Josué, lá atrás, no livro de Josué, se não estiver enganado, ele diz, quando ele destrói a cidade de Jericó, né, tem vídeo aí gravado aí, agora não lembro onde é que está. Se eu não me engano, livro de Josué, capítulo 16, está lá a história lá, onde ele destrói a cidade de Jericó. E ele, depois que destruiu, queimou tudo, matou todo mundo, pegou lá os pertences dele, ele disse que quem voltasse, por intermédio dele, aliás, Deus disse que quem voltasse a construir a cidade de Jericó, perderia o seu filho, que botasse os alicerces, caçula, mais velho, não sei, tá aqui. E quem colocasse as portas, perderia o seu filho, caçula, lembrei. Os alicerces, o mais velho, e as portas, o caçula, beleza? Então aqui nós finalizamos o livro de 1 Reis, capítulo 15 e também o capítulo 16, beleza? Se eu errei aí, mas eu acho que é Josué, capítulo 16. Vou conferir e já te falo. Fiquem todos na paz, até a próxima.